Olá, amigos, amigas, estamos aqui para começar o nosso momento cultural. Se você não viu o vídeo introdutório de como vai ser esse nosso momento cultural, o que nós vamos ler e comentar, eu convido você a ver o vídeo introdutório, a introdução que a gente fez a esse momento cultural, até para que você compreenda esse livro que estamos lendo e que vamos comentar, o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Até para que você não se impressione muito pelo título desse livro, desta obra. Veja aí o vídeo de introdução do momento cultural, para compreender esse autor, compreender também a proposta desse livro. Nós vamos começar aqui, nós vamos ler hoje a carta 1. E nessa carta, o Fitafuso, que é o diabo já experimentado, já aposentado, manda a carta para o seu sobrinho, Vermebile, que acabou de se formar na faculdade de tentação, está começando a tentar alguns pacientes, como eles chamam, aqueles que estão tentados, eles chamam de pacientes, e o Vermebile, ele estava pensando em direcionar as leituras que o seu paciente fazia, para poder assim afastá-lo do caminho do inimigo. No caso, o inimigo é Deus. E o tio dele escreve para ele dizendo: parece-me que você vê a argumentação como o melhor método para mantê-lo afastado das garras do inimigo. O inimigo aqui é Deus. Talvez fosse esse o caso se ele tivesse vivido alguns séculos atrás. Naquela época os humanos sabiam muito bem quando algo era provado logicamente ou não. Em caso afirmativo, simplesmente acreditavam. Aí o tio dele, a carta é meio longa, né? O tio dele vai dizendo para ele o seguinte: olha, o melhor para mantê-lo afastado da igreja não é a argumentação, mas é o jargão. Não é a argumentação. A argumentação movimenta a razão, o raciocínio, faz a pessoa pensar. E diz o tio dele, esse é um terreno fértil para o inimigo. Porque foi o inimigo que fez a razão, foi o inimigo que fez o ser humano. Vejam, nessa obra, quando a gente fala do inimigo aqui, no contexto dessas cartas, é sempre a referência a Deus. Por isso que é bom você ver o vídeo introdutório, para você não ficar impressionado ou revoltado, o padre falando isso de Deus, para você compreender a proposta desse livro. Então ele diz, olha, a razão, ela é território do inimigo. O inimigo usa também da argumentação, ele pode usar a razão, e de repente não é muito bom isso, né, que o sobrinho dele queria, como diz aqui na carta, influenciar as leituras que aquele homem, o seu paciente, fazia para afastá-lo da igreja, afastá-lo de Deus, afastá-lo de todos. O tio dele fala, olha, o melhor não é mexer com isso não. Não mexa com a razão dele. O que é o jargão? Talvez aqui eu entendo que o jargão seja assim, aquelas maneiras assim, aquelas coisas repetitivas de você ver o mundo, repetir o que todo mundo fala, dizer aquilo que todo mundo diz. Você não tem profundidade naquilo que faz ou nos estudos que realiza. Então simplesmente vai repetindo as coisas, não tem profundidade. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, e parece que ela é atribuída a Hitler, onde ele diz, eu tenho medo das pessoas que pensam. Eu já pesquisei, não consegui buscar isso, se realmente a frase é dele. Eu tenho medo das pessoas que pensam. Porque às vezes o melhor é ficar nisso, é ficar na coisa repetitiva, achando que já sabe de tudo, desmerecendo aqueles que sabem, desqualificando a ciência, desqualificando os estudiosos, e com isso, enfim, baseando-se em jargão, repetindo aquilo que todos repetem, e com isso, claro que vai se afastando cada vez mais daquilo que é a verdade. O tio dele fala para ele aqui, dá um exemplo para ele, que certa vez ele teve um paciente que enquanto lia, ele foi se absorvendo pela leitura, ele começou a raciocinar, ele começou a usar a sua razão,
E aí então, diz aqui o tio dele, olha, quando eu percebi isso, que ele estava pendendo para o lado do inimigo, eu já mexi com aquilo que eu podia mexer nele, mexi com o estômago dele, fiz com que ele sentisse fome. E sentindo fome, eu coloquei no coração dele assim, deixa para pensar nessas coisas mais tarde, cuida primeiro da sua vida, etc. E aí diz aqui que o homem se levantou, foi almoçar e foi dizer, depois eu vou pensar melhor nisso. E acabou que foi embora, almoçou, esqueceu, nem continuou mais aquela leitura. Vejam que essa primeira carta, então, é muito interessante, né? Do Fitafuso para o seu sobrinho, Vermegli, dizendo, olha, não pense não que a melhor maneira de você afastar é colocar livros para ele ler, porque isso pode ser inclusive um caminho para ele ir para o inimigo. Você tem que fazer exatamente o contrário, que ele fique repetindo o que todo mundo diz, que ele não busque o conhecimento, que ele só fique se baseando em opinião dos outros, não busque o estudo, porque é isso aí que vai mantê-lo do nosso lado, do lado da tentação, obviamente. E essa frase, né, que a gente podia até, se você sabe quem é o autor, como eu disse, eu ouvi certa vez que é de Hitler, tenho medo das pessoas que pensam. E eu quero terminar aqui, né, essa conversa aqui sobre essa primeira carta, porque a proposta desse momento cultural não passar de 10 minutos, né? Máximo 7, 8 minutos no máximo, para a gente não se estender muito, que fica cansativo, inclusive, para quem está seguindo o vídeo. Eu queria terminar com essa frase aqui, que está no finalzinho da carta do Fitafuso. Ele diz assim, o melhor a fazer é evitar que ele estude qualquer ciência, e dar-lhe a impressão generalizada de que ele sabe tudo. Está aqui a grande tentação. Já sei de tudo, não preciso estudar. E às vezes fica desqualificando outros que estudam. Tenho medo das pessoas que pensam. Semana que vem nós vamos comentar a segunda carta do Fitafuso para o seu sobrinho Vermegli. Fique bem, fique com Deus.